bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um Talkenização começando para vocês. Hoje vamos falar, gente, sobre um assunto muito importante que é duplicata. Então a gente vai explicar o que é, para que serve, quais os benefícios, né, de uma duplicata na tokenização. Para isso, trouxe um cara que já é de casa, né? Já veio aqui algumas vezes, José Alexandre Freitas, CEO e fundador da Oliveira Trust. Freitas, muito obrigada por aceitar o convite e tá aqui de novo, né? Eu já falei que você é de casa, porque eu acho que já veio o quê? Umas 3, 4 vezes aqui, né? Obrigado, Flávia, de novo pelo convite, pela oportunidade. Gosto muito de estar aqui conversando com vocês. E, se eu não me engano, é minha quarta participação, terceira ou quarta participação. É, que bom, sinal que é um bom convidado. Obrigado. A gente gosta de ter você aqui. Freitas, mas para quem não te conhece, vamos lá, eu sempre gosto de fazer uma breve apresentação da pessoa. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a Oliveira Trust, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Legal, Flávia. Sim, vou tentar falar aqui um pouquinho. Primeiro, falar da Oliveira Trust. A Oliveira Trust faz parte de um grupo, na verdade, é um grupo de empresas do segmento financeiro, focada na prestação de serviços para o mercado. Então, uma atividade muito específica, mas o foco está na representação de credores em operações de crédito, em emissões públicas de valores imobiliários, e geralmente são debêntures, são certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio, que tem uma pulverização do lado dos investidores. E você precisa de uma figura, uma instituição financeira, que seja nomeada como agente fiduciário para representar essa comunhão de investidores. Então, uma companhia, quando vai captar recursos no mercado, ela emite um título e um monte de gente compra. Então, se tiver algum tipo de sabor ao longo da operação, ou se tiver que executar ou cobrar a devedora e os garantidores, é nessa figura do agente fiduciário que os credores se representam. E esse é o papel principal da Oliveira Trust. A gente faz isso há 33 anos, somos líderes de mercado há muito tempo nessa atividade. E aí, ao longo dos anos 2000, ali no início dos anos 2000, a gente passou a fazer também prestação de serviço em fundos de investimento. Primeiro nos fundos imobiliários, depois a gente migrou para os fundos de investimento em participações e, posteriormente, em 2004, para os FDICs, que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Isso deu para a gente uma experiência enorme na parte de crédito, no operacional do crédito. A gente já entendia por conta do acompanhamento que a gente fazia nas debêntures e nos CRIs, mas passamos a lidar ali, botar o braço, na verdade, para trabalhar ativamente no processamento de carteiras de crédito dentro dos nossos fundos. E foi aí que a gente realmente cresceu bastante. A empresa chegou agora a 180 bilhões de reais em fundos administrados, temos mais de 1,5 trilhão de reais em operações de crédito, onde a Oliveira Trust participa, e temos aqui por trás, né, não é só de tecnologia que uma empresa pode funcionar, nós temos 380 colaboradores aqui no Rio e em São Paulo, com diversas formações de tecnologia, de direito, de economia e finanças, que somente dão um suporte nessas áreas para dar um melhor atendimento para os credores nessas operações e nos fundos de investimento. E mais recentemente, agora, nos últimos 2 anos e meio, 3, a gente passou a olhar com muito carinho e atenção para o que a gente chama da terceira via da securitização. A primeira via por meio das debêntures, dos CRIs, a segunda via de securitização se deu por meio dos fundos de investimento estruturados, e agora a gente enxerga a terceira via da securitização como sendo a tokenização, o instrumento de você levar ativos do mundo real para o mundo digital por meio de um token. E esse token tem diversas outras vantagens, você conhece muito bem, principalmente para viabilizar novos entrantes, seja do lado dos investidores, seja do lado dos tomadores de recursos, em estruturas muito mais sérias, seguras, mais baratas. Então só tem benefício, e a gente aposta muito nessa terceira via. E falando da Oliveira Trust, agora falar um pouquinho de mim. Eu sou CEO da companhia há 10 anos, desde 2014, mas entrei aqui como estagiário em 1992, tinha 19 anos, éramos 6 pessoas, e eu participei praticamente de todo o processo de desenvolvimento da companhia, de todas as áreas, passei praticamente por todas as áreas aqui da empresa, e sempre focado em tentar ajudar e melhorar processos, a gente entender e prestar um bom serviço para os nossos clientes. Eu acho que isso gerou aí uma possibilidade da empresa crescer, obviamente, em outras verticais. Hoje a gente tem uma plataforma digital de serviços bem completa para o mercado. Daí a perpetuidade que a gente está conseguindo dar para a companhia e para o grupo, com taxas de crescimento bem relevantes. E é isso, acho que é um pouquinho da história do OT e do José Alexandre Freitas.
Muito bom. E o quanto a empresa cresceu, né? Assim, você falou lá, É, começou com 6 pessoas, né? Que você falou, pô, e eram uns agora 6. 300 e poucos funcionários. É muito legal. É a demonstração de que deu certo, que fez sucesso. Isso é muito bom, muito gratificante, né? Você vê teu trabalho realmente funcionando, acontecendo. Isso é muito bom. Freitas, vamos falar um pouquinho agora, antes de a gente entrar no assunto de tokenização de duplicatas, né? Porque a gente vai falar sobre isso. Mas para quem não entende ainda o comecinho, você consegue explicar para a gente de forma simples o que é uma duplicata, como ela funciona no mercado financeiro? Eu sou advogado, vou tentar ser menos jurídico aqui na explicação para ficar uma coisa mais simples. Mas o pessoal que é mais antigo, que lembra do cheque que a gente emitia, a gente pagava, fazia pagamentos e transações via cheque antes da existência da TED, do Pix, era muito comum. Hoje em dia ainda tem, mas é muito pouco comum a utilização de cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Você dizia lá, pago por esse cheque, escrevia o valor, assinava e aí o beneficiário do cheque ia no banco para receber. Paralelo a isso, né, de outros instrumentos, existe uma legislação sobre legislações, perdão, sobre títulos de crédito e além do cheque, que era um instrumento que todo mundo utilizava, existem também as letras de câmbio, as notas promissórias e as duplicatas. Letra de câmbio e notas promissórias, acho que poucas pessoas podem lembrar. A nota promissória é até mais comum no dia a dia, às vezes a pessoa que na época comprou um imóvel e assinava as notas promissórias que ficavam anexas ao contrato, que representava cada parcelinha que ele tinha que pagar, então estava representado numa nota promissória e tal, que é parecido com cheque, é uma ordem de pagamento, só que a prazo. Na nota promissória você dizia: pagarei no dia tal o valor de tanto por essa nota promissória. O cheque é pago tanto, né? Esse cheque é uma ordem de pagamento à vista. E a do nota promissória a prazo. E o que vem a duplicata? Esse quarto elemento aí. A duplicata, ela é um título de crédito, só que vinculado a uma operação de alguma prestação de serviços ou fornecimento de produtos. Então, quando uma empresa fornece um produto ou um serviço, a contrapartida do beneficiário desse produto, quem comprou o produto, ser sacado contra ele, contra quem comprou o produto, essa duplicata. Então, quando uma empresa vende para outra, vou dar um exemplo aqui, uma loja de varejo, uma grande empresa de varejo. Ela vai comprar geladeiras. Então ela faz uma encomenda e compra 100 geladeiras. Contra essa empresa de varejo que vai pegar essas 100 geladeiras e vender para o público em geral, no site dela, ela foi sacada ali, ela recebeu uma duplicata para ela pagar referente a essas 100 geladeiras que ela comprou. Então, como é que era feito isso? Essa duplicata, antigamente, ela era feita no papel. Então, era um papel impresso, a empresa recebia e dava o chamado aceite. Quando ela chegava na porta da empresa que comprou as 100 geladeiras no caminhão, aí vinha uma pessoa e assinava a duplicata, dando o aceite. Aquilo ali era a comprovação de que o fornecimento do produto foi feito e que agora ela deve, de fato, o valor da duplicata. E que tem um prazo. Esse prazo podia ser 30, 60, 90 e tal. O que aconteceu? Com a evolução, essas duplicatas passaram a ser emitidas de forma eletrônica. Então, por meio de sistemas da Receita Federal, você conseguia fazer a fatura lá na Receita Federal e emitir a duplicata com base nesse sistema da Receita Federal que dizia que existia aquela fatura, aquela emissão, aquele fornecimento daquele produto e aquela dívida evidenciada pela entrega do produto. E aí a duplicata passou a ser eletrônica. Então eu tinha. E as duas convivem, né? A duplicata física, que continua existindo, e as duplicatas eletrônicas. E assim foram feitas, inclusive, diversas transações, Flávio, no mercado, tendo como lastro essas duplicatas. Então, vários fornecimentos de produtos e serviços, duplicatas sacadas em cima de faturas emitidas e um fundo, um CR, uma debênture, tinham como lastro e garantia essas duplicatas, que geralmente eram revolventes, porque são prazos mais curtos, de pagamento de fornecedores. Qual foi o grande problema encontrado nesse tipo de estrutura? A fraude. Por quê? Se você tem um documento físico, quem garante que aquele é o documento autêntico? Quem garante que aquela assinatura do aceite, você lembra que eu falei do caminhão que chegou lá com as 100 geladeiras? Que aquela assinatura era de uma pessoa habilitada para responder pela empresa e dizer que realmente ele recebeu 100 geladeiras. Será que depois que ele recebeu as geladeiras, ele não viu que 10 estavam com defeito e aí resolveu pagar só 90? Então, várias questões de fraude ou de inconsistência de valor ou autenticidade passaram a existir em cima das duplicatas. E aí isso é o que vai certamente ensejar aí
o decorrer do bate-papo que por que essas duplicatas agora escriturais, por meio dessa legislação nova que saiu, por que elas estão acontecendo e o que era o título do duplicata original. Ótima explicação, ficou extremamente claro. Muito bom. Não ficou nada jurídico, ficou muito bom. Queria entender no contexto financeiro, Freitas, como que a duplicata ela acaba se inserindo aí nas operações de crédito e qual seria a importância dela para a liquidez das empresas? Ótimo. Vamos voltar, por exemplo, das 100 geladeiras lá que a empresa de varejo comprou. O que ela fazia? Ela comprou, vou dar um exemplo aqui, da Brastemp, que forneceu as geladeiras. Então ela comprou direto da fábrica. A Brastemp agora tem 100 geladeiras a receber da empresa de varejo X. Só que ela só vai receber daqui a 120 dias, 90 dias. Ela pegava essas duplicatas, sacadas contra a empresa X, e ia no banco. E falava, banco, eu tenho aqui X reais, R$ 1.000 para receber da empresa X, que é uma excelente pagadora, só que eu preciso desse dinheiro hoje, me antecipa? Então, os bancos faziam e fazem de uma maneira muito dinâmica a antecipação de duplicatas para essas empresas. Então, quem tem para as fábricas que forneceram os produtos e eles conseguem antecipar junto à rede bancária esses valores com taxas de desconto, obviamente. Essa é a dinâmica. E esse boleto de cobrança da duplicata acaba sendo enviado pelo banco direto para a empresa X, que comprou as geladeiras, para que ela pague na data de vencimento. Só que qual a questão? Todas essas operações, todas não, acho que todas eu exagerei, mas 95% das transações feitas dessa forma, Flávia, elas têm cobrigação da fábrica. Ou seja, a fábrica tem para receber X mil reais. O banco antecipa, mas se a empresa X não pagar, a fábrica tem que devolver o dinheiro corrigido ou ceder novas duplicatas para cobrir aquele buraco. Então ela vira cobrigada. Não é uma operação que a gente chama no mercado financeiro de true sale, onde você vende, recebe o dinheiro e acabou. Não tem nenhuma relação depois entre cedente e cessionário, a não ser pela garantia de que o título existia, pela autenticidade, mas financeira e de cobrigação não. Aqui é uma operação totalmente on balance, onde a empresa antecipa a duplicata, mas mantém dentro do seu registro contábil aquela cobrigação, porque se a empresa X não pagar, ela tem que devolver o dinheiro para o banco. Isso foi a dinâmica empregada no mercado nos últimos 30 anos, utilizando duplicata como lastro. Tá? E aí, posso até entrar um pouco mais no detalhe, mas geralmente essas duplicatas elas caem em contas vinculadas e são revolventes. Por exemplo, o banco que antecipou mantém uma conta corrente aberta e conforme as duplicadas vão sendo pagas, ele vai dar o dinheiro para a empresa, mas a empresa cede nova duplicata e assim vai rodando para a empresa sempre se utilizar do instrumento de antecipação de duplicatas para fazer um capital de giro para o seu dia a dia ali, para a companhia. Então, essa é a dinâmica, né? Essa é a dinâmica utilizada. Legal. E quais são os principais setores, perfis de empresas que mais utilizam assim duplicatas como forma de financiamento? As duplicatas são bastante utilizadas. As empresas que se utilizam muito das duplicatas são geralmente setor mercantil, comércio em geral, tem os estabelecimentos comerciais e grandes fábricas e estabelecimentos, também como eu dei o exemplo da geladeira, que é bastante comum, mas setor, por exemplo, de alimentos. Os primeiros FDICs que saíram ali, um dos primeiros, foram o FDIC da Perdigão e da Sadia na época. Os duas, que eram empresas que não eram do mesmo grupo, e elas antecipavam o quê? Duplicatas de fornecimento dos seus produtos para os supermercados em geral. E o lastro eram duplicatas, em cobrança bancária e que foram comprados por um FDIC. E quais são os Então, riscos essa. assim associados ao uso de duplicatas? Eu não ouvi, perdão. Os riscos associados ao uso de duplicatas. Ah, tá. O uso do duplicata, ela envolve alguns riscos. O primeiro, eu falo com relação à autenticidade. Você pode ter uma fatura para o fornecimento de um produto ou serviço, e você pode ter uma duplicata emitida, que é o certo, só tem uma duplicata para cada fatura, mas se for um empresário que está querendo fazer uma fraude, ele emite duas duplicatas. Uma ele vende para Flávia, outra ele vende para o Freitas. Ele duplica o dinheiro que ele recebe, você fica achando, Flávia, que vai receber, eu também, só um de nós dois recebemos. Quando a gente vai cobrar, ele paga, antecipa, cede outra. Então, isso é o risco da duplicidade de emissões de duplicatas em cima de uma mesma transação comercial. Isso era um risco. Isso diminuiu bastante com a utilização do Cefaz, lá do sistema da Receita Federal, que permitiu que as faturas ficassem linkadas nesse sistema. Então, você consegue ver a nota fiscal e você não. É difícil ter uma duplicidade de duplicatas, mais de uma duplicata em cima da mesma fatura. Teria que ser uma fraude bem robusta ali, difícil. Uhum. Mas é Então mais fácil pegar hoje minimizou em esse dia isso. risco, né? Mitigou. E Uhum.
O outro os outros riscos, primeiro, o risco de crédito do sacado, quando você comprou duplicata, mas aí tá no game, que é quem vai pagar a duplicata. Se ela não tiver dinheiro para pagar, você vai ter que executar. E o terceiro é a comprovação da titularidade, ou seja, eu comprei uma duplicata. Eu tenho que ter um instrumento de cessão, ou seja, um instrumento jurídico que diga que a partir de hoje o dono daquela duplicata é o José Alexandre. Senão, eu e a empresa podemos estar cobrando o devedor ao mesmo tempo. Então, eu preciso ter um instrumento de cessão que me dê segurança jurídica de que eu sou, de fato, o credor dessa operação, dessa duplicata. Então, esses são basicamente os riscos: controle de titularidade, risco de crédito do devedor e a comprovação e autenticidade do crédito, do ativo. E para os investidores, Freitas, como que eles se beneficiam aí dessas operações envolvendo duplicatas? Quais são as vantagens, de fato, para eles? As duplicatas, elas são adquiridas geralmente de maneira com taxa de desconto. Então, eu comprar uma duplicata que vale R$ 1.000, onde o devedor vai pagar R$ 1.000 daqui a 30 dias, eu comprar por 950, eu vou ganhar esses 50, que é justamente o spread da taxa de desconto que foi aplicada sobre o valor final de resgate. Então, o investidor ganha isso, ele ganha a taxa de desconto na transação, nas transações efetivadas. Se você considerar aí os veículos mais tradicionais, então, por exemplo, o FDIC, o mercado criou um modelo onde você tem os FDICs de classe sênior com cotas sênior e subordinada. A subordinada absorve as primeiras perdas e fica com os resultados também, com a gordura do positivo ou negativa da estrutura. E o sênior, o cotista sênior, ele botou o dinheiro e só vai perder, só vai deixar de ganhar a rentabilidade dele se a inadimplência ou eventual fraude comer toda a cota subordinada por um prejuízo muito grande. Então, assim, o FDIC já tem uma proteção dentro das estruturas por essa segregação de cota sênior e subordinada. Mas pode não ter, pode ser um fundo de cota única, então o investidor tem que ficar atento a isso. Se você está assumindo muito risco ou pouco risco de crédito dentro da estrutura. E é um investimento considerado seguro? Qual é a tua visão em relação a isso? Sim, eu acho que toda operação de crédito que tem como lastro um título de crédito ou um valor mobiliário tende a ser uma operação segura do ponto de vista jurídico. Aí você tem que saber se é uma operação segura do ponto de vista de garantir a esse investidor que ele vai receber o dinheiro dele de volta remunerado. Aí entra no segundo conceito, que é a avaliação do risco de crédito. Então, ele tem que avaliar o risco de crédito do sacado e dos garantidores, da estrutura, saber se a documentação da operação é apropriada para dar essa segurança, para que ele possa investir. Mas, do ponto de vista de duplicata, ser uma duplicata, sim, gera segurança na estrutura. Sim, e fazer a análise, claro, antes de fazer qualquer tipo de investimento. Sempre saber aonde você está investindo, né? Onde você está colocando o Exato. dinheiro. Basicamente isso. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre inovação, né? Então, lá no começo a gente falou sobre tokenização e tudo mais, e a gente comentou que ia falar sobre a tokenização de duplicatas. Você consegue explicar o que seria, de fato, a tokenização de duplicatas e como ela transforma esse mercado? Sim, a gente citou aqui, Flávia, vários pontos que enfraquecem ou dificultam a utilização das duplicatas, os riscos, etc. Diante disso, o Banco Central e o próprio mercado, né, motivado pelo mercado, decidiu criar parâmetros e gerar maior segurança para as estruturas. E saiu a convenção, agora no final do ano passado, a convenção de duplicatas escriturais. Essas duplicatas pretendem, dessa forma, salvar e reduzir sensivelmente esses riscos que eu coloquei. Por quê? A duplicata ela já vai nascer no ambiente digital. Ela já vai te comprovar quem é o devedor, qual foi a transação de fornecimento de geladeira que lastreou aquela duplicata. Não tem a possibilidade de você ter duas duplicatas em cima da mesma operação. E mais do que isso, pelo blockchain, pelas estruturas que você pode fazer de proteção, você consegue descobrir quem é o titular daquela duplicata de forma automática e permitir uma transação de maneira muito mais rápida e segura. Esse instrumento, esse ativo, virou queridinho das tokenizações no futuro. Você já vai ter ativos nascidos no ambiente digital, com segurança, com a robustez de um título de crédito no mundo jurídico e que já podem ser automatizados de forma automática, tokenizados pelas tokenizadoras e distribuídos no mercado com segurança. Eu acho que é um somado, né? A gente está falando agora de um ativo lastro, somado
ao Drex no futuro, o real digital, você vai ter a ponta do investidor e do ativo adquirido, tudo no ambiente digital, tudo de forma segura, controlado por blockchain, e acho que é o futuro, é o futuro. Essa foi o caminho encontrado pelo Banco Central e pelo mercado e que a gente apoiou bastante. A tokenização traz muito mais eficiência, né? E para diversos tipos de operações, e é o que a gente está vendo, né? Então, mais segurança, mais transparência, mais liquidez, né? Toda essa questão, enfim. O mercado aí 24/7 também, então a gente tem diversos benefícios com a tokenização. Eu queria saber, Freitas, como que a OT está se posicionando em relação à tokenização e quais são os avanços aí que vocês têm observado nessa área? A gente está fazendo todo o processo junto ao Banco Central para justamente poder fazer a escrituração dessas duplicatas eletrônicas, digitais também. Acho que é uma forma de a gente estar presente nesse produto novo, nesse ativo novo. A escrituração é o controle da titularidade. Eu vou ter pelos meus sistemas aqui em blockchain, eu vou poder controlar quem é o titular e, tendo essa autorização, obviamente, do Banco Central, a gente prestar esse serviço nos tokens que tiverem como as tokenizações, as operações de token, que tiverem como lá essas duplicatas digitais. Ou seja, eu vou poder garantir para o investidor do token na ponta final de que aquela duplicata está aqui comigo, está escriturada e que não tem duas duplicatas para a mesma transação. O risco, óbvio, continua sendo o risco de crédito do sacado. Esse não se elimina, não tem jeito. Se ele não pagar, a gente vai ter que cobrar. Faz parte do jogo. Isso o investidor, quando compra, tem que olhar qual o CNPJ do devedor para saber se realmente vale a pena correr o risco. Mas do ponto de vista de segurança jurídica e operacional, acho que a OT aqui vai conseguir prover toda essa parte de back-office. E, obviamente, precisa, por exemplo, da LIC para poder fazer esse processo de tokenização, para fazer toda a parte, prover a operação de tecnologia para gerar já o token linkado a essas duplicatas. E quais as principais barreiras aí que vocês enxergam e desafios também regulatórios para a tokenização de duplicatas aqui no Brasil? Como que você acha que o mercado está se adaptando a isso? Eu acho que a duplicata, o token de duplicatas, ele vai andar muito mais rápido do que os outros. Até pelo fato de a gente ter um primeiro ativo nascido no ambiente digital, ele vai ser muito utilizado e é diferente de estar se criando um ativo novo. Não é isso. Como eu mencionei no início do nosso bate-papo, Flávio, a duplicata ela existe mais de 100 anos e ela tem é um instrumento utilizado pelas empresas, principalmente do setor mercantil, como uma comprovação de uma operação comercial ali, de venda de produtos e serviços. Então, o que a gente está enxergando agora é pegando um ativo antigo, mas que o mercado inteiro, as empresas no Brasil todo, se utilizam, e dizendo agora, ó, ao invés de você emitir nesse formato, você vai emitir nesse. Ou seja, ao invés de você usar o cheque, você vai usar o Pix ou a TED. Então, essa dinâmica vai ser muito mais rápido de se mudar, de se alterar e de se ajustar do que seria, por exemplo, você pegar e falar, agora tem um título, inventa um nome, e aí você tem que explicar para o empresário que ele tem que emitir aquele título e tal. Então, a sapiência aí do Banco Central de pegar um ativo tradicional do mercado, do varejo, e transformar ele dentro de um ativo digital, encurtar esse caminho. Então, acho que foi fantástico. Foi um ótimo acelerador das tokenizações. E era justamente isso que eu ia te perguntar, assim, se você achava que a tokenização ia impactar, né, nas duplicatas, né, no uso de duplicatas, assim, nos próximos anos, assim, se a gente podia esperar um aumento significativo do uso dessa tecnologia. Eu acho que vai ser bastante rápido a adaptação, né? Do ponto de vista de utilização, Flávio, eu acho que as empresas, principalmente as médio e grande porte, elas já estão acompanhando esse processo bem de perto, porque já se utilizam da duplicata para antecipar seus fluxos. Vão enxergar ali oportunidade de baratear esse custo de antecipação, tendo outras contrapartes, inclusive se utilizar do ambiente digital, do varejo, do ponto de vista de investidores, para adquirir essas duplicatas de forma segura. Então, acho que teremos muitos adeptos aí nesse processo. E aqui no Parque da Oliveira 3, a gente fala, o que uma instituição financeira vai estar fazendo ali? Só vai ficar controlando quem é o titular da duplicata? Não, porque teremos operações de tokens com várias duplicatas como lastro, diversas, e muitas delas não vão ser pagas.
Então, quem vai cobrar isso? Quem vai entrar junto ao sacado ou excedente para tentar exigir uma garantia ou cobrar o sacado para que ele pague? Quem vai acompanhar a cobrança dos ativos que não vão performar para a gente devolver o dinheiro integral para o investidor? É Pra esse trazer essa trestício, esse segurança, agente né? Que é fiduciário, importante. é onde a gente entra também. Que é importante, né? Que o investidor, ele quer Sim. segurança. Fato. Quer investir e quer ter o retorno do teu investimento. Em termos de direitos creditórios tokenizados no geral aí, qual que é a tua perspectiva para os próximos anos no Brasil? Muito se fala, acho que a duplicata é o carro-chefe, Sim. tá? Eu gosto muito do instrumento da debenture. A debenture, mesma coisa, a debenture começou a ser utilizada no Brasil na época do Brasil Império, então tem um track record brutal, mudou várias vezes em termos de legislação, mas segue o mesmo caminho. É um instrumento de dívida, título de crédito, seguro, emitido por empresas, longo prazo, tudo lindo e maravilhoso para você poder tokenizar. A duplicata já é um título de crédito, mas já de curto prazo. Olha que combo legal. Você fazer um investimento em debênture, que seria 2, 3, 5 anos, com pagamentos a prazo, tudo tokenizado, e a duplicata 30, 60, 90, mais curtinha, girando. Então o investidor ter duas oportunidades de investimento, como se fosse um CDB, né? Curtinho ou longo e tal. Então acho que debenture e duplicatas estão surfando essa onda aí na frente. O pessoal fala muito em ativos imobiliários. Eu tenho algumas ressalvas com relação a isso. Eu acho que eu gosto da ideia, acho fantástico. Teremos isso certamente um dia, mas acho que a legislação do direito imobiliário ela é um pouco mais complexa, porque ela depende de registros, averbações, anotações em cartório de registros de imóveis. Eu acho que pode gerar algum tipo de dificuldade na tokenização. Já se tentou falar em tokenização de CCI, que é a célula de crédito imobiliário, que já é uma variação dentro das operações de crédito imobiliário, mas mesmo assim, tudo isso dependeria de um processo de controle. Acho que é uma estrutura cara e que você não consegue talvez dar total segurança para o investidor de que, por exemplo, o lastro imobiliário é dele. Tem que ter um vínculo muito mais forte. A parte jurídica fora do ambiente digital ela vira uma parte muito relevante da estrutura, diferente da duplicata da debenture, entendeu? Você olha no início e depois fica praticamente tudo on-chain. Que já tá acontecendo, né? A gente já tá vendo isso acontecer e deve bombar ainda mais nos próximos anos. Freitas, queria que você deixasse uma mensagem final aí para empresas, para investidores que estão olhando para a tokenização. Então, agora o podcast é seu. O podcast é seu já desde o começo, mas agora eu quero deixar livre para você falar o que você quiser e também falar um pouquinho sobre como as pessoas encontram a OT nas redes sociais. Primeiro, assim, acho que deixar a mensagem para que as empresas, principalmente de médio e grande porte, fiquem bastante atentas ao instrumento das duplicatas digitais, um instrumento muito interessante que vai permitir que essas empresas que hoje estão muito vinculadas a grandes bancos possam criar um mix de antecipação de fluxos, antecipando suas duplicatas por meio de tokenizadoras e de operações de crédito. É só falar aí com a LIC, falar com o pessoal que depois, com as duplicatas, a gente vai conseguir criar esse canal de antecipação para essas empresas, e as empresas de pequeno porte também podem se utilizar, só que eu acho que vão entrar numa segunda onda, num segundo movimento, mas também é bom, se puderem, buscar mais informações sobre as duplicatas eletrônicas. Eu acho que digitais seria uma boa aí para realmente criar esse canal de captação de recursos mais à frente. Do ponto de vista de outros ativos, acho que debêntures, né, como eu tinha mencionado, talvez operações do agronegócio, empresas que tiverem interesse em conversar, por favor, entre em contato aí com a gente também. Total interesse em conversar um pouquinho mais sobre os instrumentos de tokenização, falar sobre o TDIC, inclusive, que tem funcionado muito bem. No caso do TDIC, o lastro são notas comerciais, só para lembrar isso. E com relação ao Oliveira Trust, para nos procurar, quiser bater um papo, tanto no LinkedIn, pode me procurar lá, ou a própria OT, Instagram também, a gente está sempre disponível para conversar, bater um papo e ver se conseguimos ajudar o mercado a crescer nesse ambiente digital. Em todas as redes aí vocês encontram a OT também. E se vocês quiserem saber mais sobre tokenização, a gente tem o descomplique.com.br. Lá tem muito conteúdo de graça para vocês entenderem sobre tokenização, mercado de crédito, mercado de capitais. A gente está falando um pouquinho sobre isso. Freitas, quero agradecer de novo pela tua participação aqui. Aguardo
aguarde outros convites durante o ano. A gente vai chamar você com certeza para participar de novo. Foi sensacional, foi muito claro, não ficou nada jurídico, assim, ficou realmente bem claro, até para quem não entende, conseguir entender um pouquinho mais sobre duplicata e sobre a relação, né, sobre as vantagens da tokenização de duplicatas. Então, na minha opinião, foi excelente, eu tenho certeza que o pessoal gostou, então quem gostou aí, quem tá assistindo no YouTube, né, quem não tá só ouvindo, deixar o like aí, comentar o que vocês acharam. E Freitas, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado de novo, sempre um prazer enorme, tô aqui sempre que vocês tiverem interesse. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, até semana que vem.